Lucas Silva, Diogo, esse jogo foi chave, não é isso? O jogo-chave era esse, para provar que a gente vinha numa boa sequência, para coroar o nosso trabalho que a gente vem fazendo. E, com todo respeito, jogamos com um dos melhores times do Brasil, sem dúvida, e a gente tinha que fazer um jogo dando algo a mais. Correndo, competindo, jogando, e aí conseguimos fazer isso e sendo coroado com o gol no final. E na sequência, Diogo, para você já comentar essa fala do Lucas Silva, os momentos aí dessa partida, dessa vitória expressiva celeste, pode colocar na tela, por gentileza, meninos? Para pegar na ordem aí, Bebelzinha, vamos começar falando do Lucas Silva, que até pouco tempo atrás eu criticava muito o Lucas Silva, mas é indiscutível, tá? O bom momento que ele vem vivendo, né? Cria da toca, capitão. E ontem, para mim, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro em campo, a luta, a entrega do Lucas Silva. Olha, gente, ontem foi disparado o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. Então, assim, quando o time ainda não está 100% organizado tecnicamente, quando não sabe ainda 100% as ideias do treinador, tem que ter vontade, tem que ter a luta, tem que ter entrega, principalmente quando do outro lado você tem uma máquina, tá, gente? Com todo respeito, o time do Flamengo é muito bom. Banco de reservas. Não, do meio pra frente ali é sacanagem. É De La Cruz, é Gerson, é Arrascaeta, é Pedro. Aí você tem um Bruno Henrique, você tem um Luiz Araújo, você tem um Michel. É muito forte o time do Cruzeiro. E o Leonardo Jardim, ele está de parabéns, tá? Ele que chegou aqui, fez o que ninguém teve coragem de fazer. E tem até uma piadinha, tá? O Jardim tá colhendo o que ele plantou, viu, ô Toledinho? Porque ele agora começa a colher os frutos do seu trabalho, das suas ideias. E que bom ver os jogadores entendendo e assimilando isso dentro de campo. Porque uma coisa que eu cobrava muito era a vontade, era a luta, era a entrega dos jogadores dentro de campo. E ontem a gente pôde fazer isso. Foi um jogo aberto, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi coisa de louco. E dá destaque para muita gente. Esse aí não teve como, né? O Arrascaeta bateu uma chapada ali. E o Cássio ontem, mais uma vez, fez defesas importantíssimas. Tá dando a volta por cima o Cássio. Torço muito pelo Cássio. O Fabrício Bruno, senhor da zaga do Cruzeiro. O Vidal, se eu for falar nome por nome aqui, é até maldade. Mas o que aconteceu no final do jogo ontem ali, o Gabigol bateu o pênalti, tirou um pouco aí da estrela, do momento que o Caio Jorge está vivendo, que ele está sendo, cara, iluminado, né, com a camisa do Cruzeiro. Agora, eu até comentava com o Toledinho, como que o Gabigol, ele é predestinado, cara, não tem jeito, porque ele entra, Toledinho, aos 42 minutos do segundo tempo, e até ali, se o jogo terminasse 1-1, ficaria normal. Mas a partir do momento que teve o pênalti, todo mundo sabia que era o Gabigol que ia bater. E ele já passa, a partir daquele momento, ser o nome do jogo. Porque se ele faz, todo mundo ia falar do Gabigol como ele fez. Agora, se ele perde, todo mundo também ia falar do Gabigol como ele fez. E ele entrou, jogo grande, mais uma vez, e mostrou que é decisivo. E eu sempre torci por você, Gabigol. Que bom que você tá caladinho, trabalhando em silêncio e dando a resposta dentro de campo como deve ser. Agora ele sempre torceu por todo mundo, né? E aquele estilo link dele lá da mas o estilo que eu dou, mas Cruzeiro Esporte, né? E na memória fraca demais. Na sexta-feira eu falei aqui. Aqui é o Diogo Pessoa Física, lá é o jurídico. Então... Lá é o Cruzeiro Esporte, aqui não, meu Deus. Ele nunca criticou na televisão. Ele não tá falando nas redes sociais, no YouTube, não. Aí eu entendi. Não, de outros aí vocês podem até falar, mas o Gabigol, realmente, eu torço muito pro Gabigol, eu acredito no futebol dele e ele tá... Quando tá precisando... morrendo de raiva do Cássio, agora você tá morrendo de amores. É assim mesmo a vida, né? Porque ele tá fechando o gol. Mas... O Cássio é igual ação cíclica na Bolsa de Valores. Agora, que jogo ontem, tá, cara? Que energia. Tá bem, você sabe que vai cair. Vende na alta, né? O dia que o Cássio fizer um jogo bom, vende ele. Vamos ver. Não tem jeito. Ele é predestinado. O futebol foi esse, velho. O Gabigol entrando, faltando o quê? 5 minutos já acabou. 5 minutos, o cara vai lá, perde e ainda faz. Ah, tá bom demais. O homem é abençoado, né, cara? A gente tá passando um pouquinho de mal, mas o homem chegou, velho, só assim, ó, acabou. O Gabigol foi o nome do jogo. Todo mundo de olho nele. Olha que começou no banco, foi lá abraçar o técnico do Flamengo antes do jogo, o Felipe Luiz. Mas o cruzeirense foi pro Mineirão doido pra ver gol do atacante. O Gabigol fez uma história lá até interessante, é bem legal, mas agora ele tá do outro lado e ele tem que honrar essa camisa que é histórica, né, no cenário mundial, né? E olha que essa história nem começou com ele. Foi o Caio Jorge que abriu o placar, arrancou na melhor característica dele,
fez o que quis com a zaga do Flamengo e soltou o pé. Todo jogo eu recebo uma análise da equipe adversária. E eu sabia que assim que eu dominasse a bola, eles iriam correr para trás. E fui conduzindo, fui vendo espaço, fingi que estava com a esquerda, levei para a direita e soltei uma mão ali. Tem que ter lei do ex, né? Por exemplo, com nós a lei do ex sempre funciona contra nós. Ô menino, não fala isso não. Olha aí, ó. Gol do Flamengo de quem? Arrascaeta. A lei do ex, viu? Não falha. Só que o cruzeirense estava confiante na vitória. E no gol do camisa 9. E o Gabigol hoje vai falar só assim, ó. Chama na bota. É nosso. Então, chama na bota, Gabigol. Errou o pênalti, mas fez no rebote. Praticamente no último lance do jogo. Foi a terceira vitória consecutiva no ano. O time ainda não perdeu em casa no Brasileiro. Resultado também que quebra um tabu de quase 10 anos sem vencer o Flamengo em Minas Gerais. Acho que foi um dos momentos mais legais que eu vivi no Cruzeiro desde que eu cheguei. Acho que tá fazendo um ano quase que eu tô chegando aqui. Mas hoje foi uma conexão muito legal da torcida e eu acho que é isso que espera. É isso que o Pedrinho, quando ele comprou o Cruzeiro, ele espera isso. De nós, jogadores dentro de campo, e a torcida lotando o estádio. Maravilhoso o jogo. Foi muito corrido, muita vontade, né? E os caras se entregaram. Foi muito bacana, muito lindo o jogo. O Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é o maior time de Minas. É a história do Cruzeiro joga. O Cruzeiro entra em campo com a camisa. Minas entra com a... Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é monstro. Gostei desse camarada aí. E que clima bom, o Caio Jorge falando, o Cássio também. Daqui a pouquinho vai passar os melhores momentos. E aí nós vamos falar do jogo com calma. Mas só um pedido que a gente tem recebido aqui, de muita reclamação dos torcedores do Cruzeiro no jogo de ontem, em especial no setor amarelo, porque parece que todos os banheiros femininos estavam fechados, com exceção de um. Então a gente está vendo muita reclamação de desrespeito com mulheres, desrespeito com crianças, porque o pessoal teve que pegar uma fila enorme, né, para poder acessar o banheiro ali e depois vamos apurar o que aconteceu, porque isso jamais pode acontecer num jogo desse. 50 mil pessoas, o amarelo é sempre o setor que fica mais cheio, então vamos ver o que rolou. Deve ser um atleticano organizando. Pode ser mesmo. Mas eu postei, inclusive, no setor amarelo já a reclamação do Movimento 105, por exemplo, de banheiros femininos fechados com banheiro químico à disposição para as mulheres. Ou seja, um erro recorrente. É para economizar, às vezes, né? Não pode acontecer isso, não. E o Atlético encara o... Ele saiu com o Ronaldo ontem, ele tá de ressaca. Eu queria estar com ele. Eu queria estar lá na Espanha. Ontem. Olha o Caio Jorge na arrancada aí do primeiro gol. Bem parecida, né, com aquele gol que ele fez no último jogo, só que a outra foi mais bonita, tá? Ele arrancou, teve mais velocidade, só que ele vive um momento, está iluminado, destaque pro Romero, que rouba a bola ali do adversário. Olha a gingada que ele dá, ó. Traz para a perna esquerda, entorta ali o zagueiro do Flamengo. E a bola ainda quica, né? E a bola ainda quica na frente do Rossi, ali, que é um bom goleiro também, tá? O goleiro do Flamengo. E aí vamos ter, na sequência, o Flamengo chegando. E foi um jogaço, tá? O primeiro tempo foi lá e cá, o tempo todo aberto. No segundo voltou até um pouco mais truncado. Quase que o Caio Jorge me mete esse gol aí de fora da área. O Rossi tocou, a bola explodiu no travessão. Se ele faz esse gol, ia pular lá na torcida do Flamengo. Comemorar junto com a rapaziada lá. E o Cruzeiro continua amassando. Ali pelo lado direito, né, o Christian, que foi um outro jogador que eu cobrei muito, critiquei muito, ele vive um bom momento agora também com a camisa do Cruzeiro, tem sido fundamental nesse esquema do Leonardo Jardim, e aí quase o Cruzeiro consegue roubar a bola, até lance fiquei ali esquisito, no né? momento ali achando que poderia ter sido um recuo, né? Mas acabou que o árbitro acabou não marcando. Agora, o Flamengo, gente, é muita qualidade, tá? A bola vai sobrar pro Gerson ali, ó, ele domina, vê o Arrascaeta chegando, dá só o tapa e aí não tem condição, né? O Arrascaeta... Foi peru, não? Foi não, tá doido, Toledo. A chapada que ele deu aí no ângulo. E lei do ex para um lado, daqui a pouco nós vamos ter a lei do ex pro outro, né? Rafael falou que o Cássio tá com os bracinhos curtos. Ficou só com um pouquinho de espaço ali o Arrascaeta, né? Que ele teve essa oportunidade de finalizar. E o cara, quando é decisivo, irmão, ele não perde, não. E na sequência, o Cruzeiro tentando ali de todas as formas. O Flamengo também, o Cássio ontem, mais uma vez, importantíssimo. O Cássio fez umas 2, 3 defesaças. Umas a queima-roupa e tá mostrando aí que a gente pode contar com ele. No segundo tempo, eu só não entendi, e depois o Leonardo Jardim explicou, porque o Felipe Luiz ele fez 5 alterações, ele mudou os pontas, ele mudou os meias, renovou o gás do Flamengo, e o Jardim foi mexer só aos 42, né, quando ele coloca ali o Gabigol e também o Eduardo, uns minutinhos depois ele coloca o Bolassi. E olha que interessante,
o Bolassi inicia a jogada, o Eduardo sofre o pênalti e o Gabigol faz o gol. Os 3 que o Leonardo Jardim colocou no jogo ali, faltando 5 minutinhos para poder acabar, resolveram a partida, né? Eu senti que no final do jogo o Flamengo estava muito mais inteiro fisicamente que o Cruzeiro, porque os caras estavam correndo ali mais, né? os 90 minutos, mas ainda assim os caras deram a vida. E aí, a jogada do Bolassi, pênalti indiscutível, tá? É porque o Jardim estava gostando do jogo. Tava né? gostando do jogo. O time que tá ganhando não se mexe, O tá Eduardo empatando não se mexe. vai dominar a bola, toma o chute e aí aparece o predestinado, o homem, chora Rafaelzinho, faz o muque aí, meu filho, que o Gabigol tá voando aí que eu falei, ele meteu o gol e não quis comemorar, não. Chorando, aí na hora bicho. que terminou o jogo, Criançada ele lá. foi pra torcida, foi pra galera. Criançada do Cruzeiro que chorou, que priorizou a criançada do Flamengo. Não, Cara. quem Impressionante chorou, como que quem não chorou gosta do foi o Cruzeirense. Bernard, falando que meter 6x1 não é coisa de homem, não, rapaz. E parabéns aí pro Gabigol, tá? Parabéns, todo mundo, pela luta, pela vitória, pela dedicação. Que vitória! Tinha muito tempo que o Cruzeirense não sentia com a alma lavada que nem ontem. E bora pro intervalo conversar aqui daqui a